Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler, vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a cadeirada política. Nunca pensei que um dia, assistindo um debate político, ia me deparar com uma agressão física. E da pior espécie, foi uma cadeirada. Né? Tem até um caráter meio simbólico aí, praticamente. Né? O Datena literalmente jogou uma cadeira na cabeça do Pablo Marçal. A gente pode dizer, mas o que é exatamente isso? Estamos diante do quê? De um grau de irracionalidade de ambas as partes. De Pablo Marçal, pelas suas provocações, ao literalmente só ir para debate para provocar as pessoas, né? E o Datena pela sua falta de autocontrole. Tá? A gente pode dizer assim, isso tem muito a ver com essa ideia da política que passa por esse antagonismo, né, dos blocos, na ideia do bem contra o mal. Não é bem assim, porque se tu analisar com calma, Pablo Marçal e Datena não são políticos antigos, não é a velha guarda, são o que é chamado na sociologia de outsiders, ou seja, aqueles estranhos, forasteiros, que não fazem parte daquele meio. São outsiders políticos, que nos últimos tempos ganharam muita notoriedade. Por quê? Porque se arrogam dizendo, olha, como eu não faço parte da política, como eu não sou um político profissional, eu vim da mídia, eu vim da educação, eu vim do militarismo, eu uso esse discurso, né, no meio, numa sociedade que está literalmente desgastada, saturada do político tradicional. E aí os outsiders ganham força. Por isso que um Pablo Marçal, ao chegar, por exemplo, num debate falando um monte de absurdo e só provocação, acaba tendo notoriedade e ganhando votos. E pode ser certeza de uma coisa, o Datena, ele pode até crescer com essa cadeirada. Por quê? Porque a gente tem que avaliar também uma coisa. Existe uma decadência da política, do homem público, de fato, mas existe também uma decadência do homem comum. Por quê? Porque eu acabo aceitando, votando em qualquer um. E depois fico reclamando. Eu aceito qualquer um. O cara não tem projeto político, nada, só entra num debate, só fala bobagem, só fica provocando os outros. Eu vou votar nesse cara. Por quê? Porque ele é diferente. E depois que áreas como saúde, educação, saneamento são desprezados, esse mesmo eleitor, né, quer reclamar de quê? Então, quando você olha para um candidato, para esses dois candidatos, né, o Pablo Marçal, que só provoca, o Datena, que tem uma postura autoritária da falta de autocontrole, nós estamos aqui diante realmente da decadência, não apenas do homem público, mas a decadência também do cidadão comum, que hoje, desanimado, saturado, aceita qualquer coisa, perdeu a seletividade das coisas, não olha mais para debates, para projetos, só fica, na verdade, o que? Querendo ver qual é o próximo sensacionalismo, qual é o próximo escândalo. Afinal de contas, o que é que dá dinheiro hoje em dia? Fofoca. O que é que dá dinheiro hoje em dia? Falar mal e bem da vida dos outros, falar o que é que o fulano está fazendo, com quem ele está pegando, alguma coisa assim. Então a gente tem que estar diante desse processo, tem que verificar essa situação. Tá? Quando você olha assim no caso da agressão, da cadeirada, a gente pode dizer assim, mas o Datena estava errado porque ele fez uma agressão, estabeleceu uma agressão física contra o Pablo Marçal. Vamos dizer que são dois lados, os dois lados estão errados. O Pablo Marçal, pela provocação, né, que ele fez aquela coisa do tipo, vem aqui se você é homem. A grande questão é que tem gente que quando você fala isso, vem aqui se você é homem, o cara vai. Então, é assim, ele pagou para ver. E viu. Uma cadeirada na cabeça. Né? E o Datena, a falta de autocontrole. Alguns dias agora eu falei isso com os meus alunos sobre um sociólogo chamado Norbert Elias, que ele tem um livro chamado O Processo Civilizador, em que ele diz como aquele homem da Idade Média, o nobre, violento, autoritário, guerreiro, se transformou num indivíduo civilizado. E tu sabe o que é que fez desse indivíduo um nobre dócil e civilizado, o conceito de civilização? Autocontrole, segurar a tua onda, coisa que o Datena não fez.
Então nós estamos diante, na verdade, de aventureiros da política. Pablo Marçal e Datena, que na verdade são outsiders, são estranhos, não são, digamos assim, daquele métier político. Estão ali só para chamar atenção, são aventureiros que aceitam qualquer coisa. Então nós estamos diante dessa situação, desse modelo. Muito engraçado que no debate, eu estava assistindo, né? Aí veio, por exemplo, a candidata, a Tabata Amaral. Muito curiosa. Interessante que essa moça, ela se apresenta sempre como a virgem pura, santa. Vai ser canonizada. Porque ela vem com um papo de gênero, falando assim, olha, nós nos presenciamos agora essa barbaridade, dois homens se agredindo, enquanto que aqui nós mulheres, né, estava ela e justamente uma outra candidata, mulher, né, que também estavam no debate, ela falando que só as mulheres eram civilizadas no debate. Falou, pelo que eu me lembro, a adversária dela, né, falou no início do debate que aquele que vota em um candidato de esquerda é um irracional, é um louco, é um desorientado. Poxa, sinal realmente de quanto a pessoa é civilizada ao falar um negócio desse. Porque quando ela fala um negócio desse, ela está literalmente excluindo a democracia. A democracia parte da ideia de você ter o direito de votar em quem você quiser, em alguém de direita ou de esquerda. E a Tabata Amaral também está esquecendo algumas coisas. O que? Ela hoje tem uma profissão, ela é uma política, ela é uma candidata, ela é uma deputada federal. Vamos lembrar uma coisa, quem pôs ela naquela situação, que fez campanha para ela, foi um homem, Ciro Gomes. Ela esquece o quanto Ciro Gomes fez por ela, né? De que ela hoje está ali, tem o seu mérito, ninguém tira isso. Mas vamos lembrar, na verdade, que no começo da carreira dela, o Ciro Gomes fez campanha para ela digamos assim, corpo a corpo em São Paulo. E ele fez isso só com ela. Tá? E o que é que ela fez depois? Entrou para o PDT, pelo partido do Ciro Gomes. E o que é que ela fez depois? Traiu, né, as ideias, os projetos do PDT, votando contra os trabalhadores num projeto que foi estabelecido na Câmara, num projeto de lei. Bem racional da parte dela, né? Aí agora saiu do PDT, aliás, ela foi expulsa do PDT, e agora, se não me engano, está no PSB, uma coisa assim. E aí ela vem com esse papo, na verdade, de se apresentar como a candidata virtuosa, civilizada, porque viu dois machos se batendo e por causa disso ela, com um discurso de gênero, porque nós mulheres somos mais civilizadas, né? A história dela não é muito de civilidade, então é melhor ela parar um pouquinho de ficar falando besteira, tá? Porque quem conhece a história dela, o passado dela, sabe que não é bem assim. Então, voltando ao caso da cadeirada, a gente vai perceber então a ideia de que estamos diante de modelos, de um modelo político em decadência. Tá? Então, quando a gente analisa, quando a gente tem que analisar, por exemplo, o caso da cadeirada, a gente tem que pensar o seguinte: não é uma decadência apenas política e não é uma decadência apenas do homem comum, quer dizer, do homem público, é uma decadência também do homem comum. Tá? A gente, na verdade, está cada vez mais perdendo a noção em quem votar. A gente vota em qualquer um. Ou alguém, por exemplo, que qual é o critério do indivíduo ser candidato político? É simples, é só que ele ter uma quantidade significativa de seguidores no Instagram, nas redes sociais de uma maneira geral. É isso. Ou seja, não existe critério. Os aventureiros vão se tornar cada vez mais comuns e a violência física e verbal também vai se tornar mais comum nos debates. Porque o brasileiro sempre teve muito essa tradição, por exemplo, de assistir debates. Porque o brasileiro gosta de ouvir ideias, projetos. É uma virtude do eleitor brasileiro. Entretanto, o que a gente verificou, na verdade, foi o quê? Um show de horrores. E mostra, na verdade, de novo, uma decadência do ponto de vista político. E não pense que esse negócio de direita e esquerda, porque os dois que se agrediram eram de direita. Então não é, na verdade, simplesmente uma ideia de polarização. Nós estamos diante, na verdade, de uma decadência generalizada, tanto do homem público como do cidadão público, que aceita qualquer coisa. Né? Ou vamos lembrar
que alguns anos atrás o candidato Tiririca, ao fazer a sua campanha para deputado federal, o que ele dizia? Que o eleitor dele era um abestado. Ele dizia: o meu eleitor é um abestado, vota em mim, abestado. E os caras votaram. Na época, foi o deputado que mais recebeu votos. Então é isso. É através do xingamento, é através, por exemplo, da desorientação do candidato e do eleitor que nós temos hoje o que? Essas pérolas. E é por isso que a Câmara dos Deputados, essa última agora, tem os piores deputados da história da Câmara. E olha que, para falar de história de deputado da Câmara, por exemplo, em termos de indivíduos ruins, caramba, é muita gente mesmo. Então nós estamos num momento realmente complicado e difícil da decadência política. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.